Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? É importante nós destacarmos aqui a epígrafe do texto, que está escrito assim: a cura de um paralítico. Entendemos que ele só recebeu a cura porque Jesus estava na história. Quando Jesus está na história, ele é sempre o personagem principal. Quando nós viemos na casa do Senhor, casa de oração, nós temos que entender que a honra, que a glória e o louvor somente a Jesus Cristo. Não é para os hinos, não é para o pregador, é somente para Jesus Cristo de Nazaré. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. É interessante aqui que esta história a qual nós falamos, eu quero trazer um tema dessa mensagem, que é lições que aprendemos com este paralítico. Mas antes de entrar no tema da mensagem, antes de entrar na mensagem, eu quero aqui exaurir aqui alguns pontos cruciais da história, alguns pontos que trazem muita informação para nós. Primeiro, o livro de João. No livro de João vai estar contando sobre 7 milagres. O livro de João vai estar contando sobre 7 milagres. Essa é a primeira particularidade. A segunda particularidade, ou a segunda informação do livro de João, é que você tem que entender que o livro de João foi contado para os novos cristãos. A Bíblia vai dizer sobre os evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é escrito para os judeus, Marcos é escrito para os romanos, Lucas para os gentios e João escrito para os novos cristãos. Então é interessante que este evangelho de João está contando somente esta história, somente no evangelho de João. Por que evangelhos sinóticos? Porque são evangelhos que tem o mesmo contexto, é a mesma conjuntura de história, mas no evangelho de João há uma história diferente, e é essa história que eu quero ministrar aqui nessa noite, sobre a cura de um paralítico, a cura de um paralítico que estava no tanque de Betesda. Outra particularidade, Betesda. O que significa Betesda? É interessante que tanque significa colíbrios, e colíbrio significa piscina. A Bíblia vai dizer, e Flávio Joséfo vai estar falando sobre colíbrios, vai estar dizendo que ali naquele local, muitas pessoas afortunadas passavam ali. Passou-se o tempo e a história vai dizer que um anjo desceu ali e pessoas foram curadas. Então passou-se anos, segundo Flávio Joséfo, até ficar apelidado como Betesda, Casa da Graça, Casa da Graça. Interessante que essa Casa da Graça ficou marcada porque ali havia muitos paralíticos, ali havia cegos, ali havia coxos. Essa é outra informação. Interessante que há uma outra informação que vai estar no versículo 1, que Jesus subiu para Jerusalém, porque para nós chegarmos a Jerusalém, nós precisamos subir. E eu quero fazer uma pergunta: quem quer subir para Nova Jerusalém? Quantos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade estão aqui nessa noite e quer subir com Ele? Aleluia, levante a mão e dê o seu melhor glória para Jesus, porque Ele está aqui. No versículo 2, há uma outra informação. A Bíblia vai dizer: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas. Interessante que a palavra ali no original é probáticos, que é onde as ovelhas passavam. É interessante que quando as ovelhas estavam passando, o sangue cobria as ovelhas. Entenda uma coisa, o sangue cobria, mas não tirava o pecado. Entenda uma coisa, por isso que João Batista disse que Cristo é o Cordeiro vivo que desceu do céu, e Ele não cobre o nosso sangue, Ele tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo que é o Cordeiro. É somente com Cristo que você vai chegar até o céu, porque não tem como ir ao Pai senão pelo Filho. É através da graça de Cristo. Se estamos aqui, através da graça dele, um favor imerecido, que Ele morreu por mim e por você, que era para nós estarmos lá. É por isso a palavra redentor é aquele que paga o preço por mim. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, e é por isso que estamos aqui nessa noite, para render glórias e louvores ao Senhor. E você já tem motivo suficiente para dar glória, porque o vírus não chegou na tua casa, ainda a morte não chegou na tua vida. Deus está te dando tempo para você clamar, Deus está te dando tempo para você adorar. Você está aqui nessa noite e você já tem motivo suficiente para dar glória. Quantos adoradores podem glorificar ao Pai nessa noite? Uma outra particularidade sobre o texto que eu estava falando sobre Betesda é Casa da Graça. Interessante que ali se reunia pessoas que eram cegos, e cegos vem do original do grego tufos, que significa incapazes de enxergar, incapazes de ter uma visão. Repita comigo: visão.
Visão. Entenda uma coisa, o maior inimigo da visão é a vista. O maior inimigo do propósito é a proposta. E o maior inimigo da chamada é você mesmo. Como assim, Guilherme? A visão, ela te impulsiona a olhar para frente. A vista te impulsiona a olhar para trás ou olhar para o caminho que você está. Aos olhos naturais, pela vista daqueles homens que estavam vendo Davi lutar contra o gigante, ele perderia. Mas Davi não estava com a vista, Davi estava com a visão. Eu vim nessa noite profetizar e dizer: tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te dar em dobro. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, e a visão vai retornar na tua casa, os teus sonhos. Talvez você entrou aqui dizendo: não tem mais jeito, eu não consigo olhar mais para frente, eu só olho para o passado, eu só olho para o presente e eu não vejo vitória, eu não vejo a bênção. O pastor diz bênção, diz vitória, e eu não consigo receber. Nessa noite eu quero dizer que o culto pode ser diferente. Nessa noite eu posso dizer para você que, se Deus quiser, Ele pode realizar um milagre muito grande, a qual você está há 2, 3, 4 anos esperando, mas Deus pode realizar nessa noite, se você crer. Mas é interessante que havia cegos, capazes de ter visão, havia coxo, e a palavra coxo, irmão Valdemar, vem do grego kolos, que significa mutilados. As pessoas que eram coxas ali, eram pessoas que tinham perdido o pé, perdido a orelha, perdido a mão, eram pessoas que tinham perdido algo, e eu quero profetizar aqui. Eu vim como ser profeta e não como ser pregador, mas profeta para o teu interior. E eu vim nessa noite profetizar que aquilo que o inimigo tem tirado de você, Deus vai te acrescentar em dobro. Aleluia, glórias a Deus. Não importa o que você perdeu, o que importa é que você vai ganhar nessa noite. E quando eu falo ganhar, só você sabe o que você está precisando receber. Talvez você esteja precisando receber um milagre espiritual, um milagre de enfermidade que o inimigo veio se levantando contra a tua vida, um inferno que tem se levantado contra a tua família. E eu quero profetizar aqui que está caindo por terra nessa noite. Aqui é uma palavra profética. Se você crer, vai se concretizar. Mas para você ter a fé, porque fé é substantivo, crer é o verbo. Entenda, para você ter fé, você precisa crer. O primeiro passo é crer. É você não ver, mas sentir que o milagre vai acontecer. É você sair daqui sentindo que a semana vai ser uma semana de vitória. É você sair daqui sentindo que não vai ser somente mais um culto, mas sim aquele culto que vai mudar a chave da tua vida, que vai mudar a tua história. Aleluia, glórias a Deus. Eles estavam ali numa situação complicada. Mais interessante que havia cegos, havia paralíticos e havia coxos, mas eles estavam esperando. Esperando no grego significa ekdomai, significa ter certeza que algo vai acontecer. Quando nós entendemos essa palavra ekdomai, é que nem a nossa fala: estamos esperando que Cristo vai voltar. Nós temos a certeza que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos a certeza, quando nós passamos pela prova, nós temos a certeza que Deus vai nos fazer vencedores diante da prova. A palavra ekdomai é ter a certeza que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A palavra ekdomai é você ter a convicção que Deus vai te dar a vitória. Por mais que o deserto é grande, por mais que a luta é grande, Deus está dizendo para você: não perca a visão, não perca a visão. Não entra com a vista, mas tenha a visão, que Deus vai te fazer o melhor. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. Aleluia, levante as tuas mãos, aleluia, e glorifique ao Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Só que existem momentos que nós parecemos que não temos mais força de andar. Existe um momento que parece que a gente não consegue mais andar. Só que Jesus sabe, pastor Tércio. O paralítico ali estava há 38 anos. E você vai ver que o paralítico é o único que Jesus vai até ele. As outras pessoas sempre vão até Cristo, pastor Flávio. As outras pessoas sempre encostam em Cristo. Mas com o paralítico ali é diferente. É Jesus que vai até o paralítico. Deixa eu profetizar aqui para você nessa noite. Talvez você entrou aqui cansado e dizendo que não tem mais forças para andar, mas a palavra de Deus vai chegar na tua vida nessa noite. A palavra de Deus, através da palavra. O poder vem da palavra, o renovo vem da palavra. Glórias a Deus. Nem só de pão verá o homem, aleluia, glórias a Deus, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Em Hebreus diz que ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão de corpos, almas e medulas. Ela é mais doce do que o mel. O salmista diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Somente guardando a palavra no meu coração que eu não vou pecar. Somente guardando a palavra no meu coração que eu vou ter a direção. Como assim, Guilherme? Como assim? Interessante que, falando sobre Ezequiel, no momento que ele profetiza, ele diz: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que cada osso se juntou-se ao seu osso. Sabe o que eu aprendo com isso? Cada osso teve uma direção através da palavra, porque a palavra direciona, a palavra te dá o caminho certo, é a palavra que vai te direcionar. Aleluia, glórias a Deus.
Interessante que eles estavam esperando que algo iria acontecer. Mas esperando o quê? Você vai ver. Esperando o movimento das águas. A água tem simbolizo de palavra. Sabe o que eu aprendo com isso? Eles estavam esperando, irmão Márcio, esperando o movimento das águas. Eles estavam esperando, e água simboliza a palavra. Eu aprendo que o movimento só vem através da palavra. Só a palavra que pode trazer o movimento. Não tem como ter movimento se não tendo palavra. Não tendo palavra. Não tem como ter poder se não tem palavra. O louvor, ele é importante, mas o louvor, ele chega até o trono. Mas a palavra vem direto do trono para os nossos corações. Tem muita gente que diz: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Só que amar é um sentimento. Amar é um sentimento. Quando você casa com alguém, você conhece a pessoa, você ama a pessoa. Como você diz que ama a Deus se você não conhece? Porque para conhecer você tem que ler a palavra. Não adianta dizer que você ama a Deus se você não jejua, se você não ora, se você não lê a palavra. E vendo e lendo, você vai entender o tamanho da grandeza de Deus. Tem muita gente que não consegue passar pelas provações, irmão Cid. Tem muitas pessoas que não conseguem passar pelas lutas porque não sabem o tamanho da grandeza de Deus. E aqui tem promessas. Charles Spurgeon diz que há mais de 3.000 promessas. Então há mais promessas para mim, há mais promessas para você. Deus tem mais promessas para a tua vida. Aleluia. E você é filho de Deus, e quem é filho tem herança. Aleluia. Eu quero saber quantos vieram receber a promessa. Quantos vieram nessa noite para receber a promessa? Levante as duas mãos e dê o seu melhor glória para Ele. Interessante que agora eu vou entrar na mensagem. Os segredos do paralítico. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele estava ali. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, quando você está aqui nessa noite adorando o Pai, quando você está aqui na casa do Senhor, saiba que você está no lugar certo. Saiba que nesta noite você marcou o lugar certo para você estar. E eu sei que muitas vezes o inimigo coloca canseira. Eu sei que o acusador muitas vezes diz: por que você vai ir hoje na igreja? Você está tão cansado. Amanhã começa uma rotina tão difícil para você. Mas você abre mão do teu conforto. Você abre mão do teu querer. E Deus adora isso. Deus adora a renúncia. E quando você abre mão, aí Deus começa a interceder na tua vida. Quando você começa a abrir mão das coisas que te prendes na terra para entender as coisas celestiais, aí Deus começa a agir. Aí Deus começa a agir na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Segundo segredo, ele estava há 38 anos lutando. O texto vai dizer que ele estava há 38 anos lutando. Qual é a lição que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ele teve perseverança. Porque muitas vezes, quando você não recebe o milagre, você diz assim, você vem para a igreja e diz: Senhor, hoje eu preciso receber o milagre. Hoje eu preciso que Deus fale comigo. Usa o profeta, e parece que fica um silêncio. E você quer desistir, você quer parar. E você para 1 mês, 2 meses, e você vê que não consegue ficar sem Deus. Porque sem Deus nós não temos vida. Aleluia, glórias a Deus. Sem Deus você não tem vida. Sem Deus não há luz. Sem Deus você vive nas trevas. Mas com Cristo, aleluia, 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 aleluia. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor da vida por suas ovelhas. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está voltando, igreja. Eu vim aqui trazer uma palavra para você, que Jesus está voltando. Jesus está voltando, há tempo de voltar, há tempo de clamar. Chegou o momento de mudança na tua vida. Glórias a Deus. O terceiro segredo, Jesus vendo, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que Jesus viu, Jesus estava vendo. E a palavra ver ali significa no grego haral, que significa enxergar, perceber a situação. Quando Jesus olha para o paralítico, Jesus está percebendo a situação. Jesus, conjecturando, nós podemos dizer: faz tanto tempo que você está sofrendo, faz 38 anos que você está na luta. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Jesus já está vendo você. Jesus já te viu nessa noite. Jesus está dizendo: você quer parar? Quer parar de lutar? Quer deixar na minha mão? Porque na tua mão não tem jeito. Na mão do menino era só 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Deus, aleluia, o milagre acontece. Deus está dizendo assim: tira a tua mão e deixa eu colocar a minha. Aleluia, glórias a Deus. Quarto segredo, Jesus parou e perguntou: queres ser curado? A palavra queres vem do grego teles, e curado vem do grego rúbia, que significa: queres tua vida de volta? Quer terminar a prova? Quer que o tempo de humilhação termine? Quer que o tempo de dificuldade termine? Jesus está perguntando para você: o que tu queres que eu te faça? Aleluia, glórias a Deus. Isso é só para quem crê, igreja. Aleluia, glórias a Deus. Porque o inimigo tem tentado tirar
as palavras proféticas no meio da igreja. Isso é uma obra maligna e sorrateira do inimigo. Mas eu vim aqui como profeta de Deus. Eu vou deixar o Espírito Santo me usar, porque o povo precisa de bênção. O povo está necessitando de uma palavra de Deus na sua vida. E quando a palavra de Deus vem, aleluia, glórias a Deus, o milagre acontece, o renovo acontece, aleluia. E se você não quer dar glória, você está no lugar errado, porque na casa de Deus é lugar de dar glória, na casa de Deus é lugar de oração, na casa de Deus é lugar... Arabacanto, arabassuriantas, aleluia. Deus ainda está operando, mas é para quem crê, é para quem quer viver no sobrenatural, aleluia, glórias a Deus. Jesus perguntou: queres tua vida de volta? Queres parar com essa humilhação? Quer parar de andar? Olha que interessante. Deixa eu falar o que Deus está colocando no meu coração. Queres parar de andar com pessoas cegas, pessoas que não têm visão? Quer parar de andar com pessoas que não te influenciam em nada? Deus está dizendo para você, e eu estou dizendo para você, igreja, tem que parar com certas amizades. Certas amizades que diz que você não vai conseguir, que aponta o dedo para você e diz que você está errado. Tem que parar de andar com esse tipo de pessoa. E muitas vezes nós vamos pedir opiniões para estas pessoas e não para Deus. E é isso que eu fico apavorado. Pessoas que estão tomando atitudes erradas por opiniões erradas, por pessoas erradas que estão na vida. Abraão teve que esperar a promessa se cumprir porque estava andando com uma pessoa errada. Ló, não era, ele era para se afastar da parentela. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que se afastar de certas pessoas. Existem momentos da nossa vida que nós vamos ter que parar de andar com certas pessoas. Deus vai colocar nós no deserto para quê? Para que nós sejamos afastados. Porque muitas vezes nós não temos força de se afastar, porque é o lado emocional do homem. Mas Deus age por nós, graças a Deus por isso. Jesus estava perguntando: queres ser curado? Só que olha que interessante, o cego vai dar uma resposta diferente. O cego vai dizer: Senhor, não tenho ninguém que me jogue, que me ponha no tanque. Olha que interessante, ele estava preocupado com o tanque. Ele achava que o milagre ia vir de uma maneira, da maneira que ele criou na sua mente. Você está entendendo? O paralítico estava pensando que ele ia ser curado através do tanque. Nós criamos às vezes expectativas erradas. Nós achamos que vamos ser e receber algo de Deus por certas pessoas. Nós vamos entender e achar que algo vai acontecer através de um ano tal. Nós planejamos o mês tal e nós não conseguimos entender que é na vontade de Deus e não na nossa vontade. Não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Você está entendendo a palavra de Deus? Talvez você entrou com uma expectativa aqui que a bênção ia ser recebida de uma maneira, e Deus está dizendo: não é dessa maneira, é de outra maneira que a bênção vai chegar na tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo assim: é o pastor Flávio que vai falar comigo, através do pastor Flávio, da vida dele. E Deus está dizendo: não é através do filho dele. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse você, já teria dado um glória mais alto para Jesus. Só que Deus deixa ele falar, e ele vai falando, porque é 38 anos ali naquela dificuldade. Só que Jesus vai retomar a palavra, e Jesus disse: levanta-te. Jesus disse: levanta-te. Isto é uma palavra de comando, uma palavra de ordem. Interessante que o poder está na palavra de Deus, não na nossa palavra. O poder está na palavra de Deus, aleluia. O poder vem pela palavra de Deus. O poder é gerado pela palavra. O poder vem da palavra do Senhor. E Deus diz: pegue o teu leito, pegue tua cama e ande. E imediatamente começou a andar. Convido a igreja a se colocar em pé nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: Deus ordenou: levanta-te. E você vai ver que no Velho Testamento Deus vai estar falando sempre com uma palavra: levanta-te, dispõe-te, levanta-te e falarei contigo. Deus primeiro precisa de uma ação, que você gere uma ação, que há uma escolha, há um tempo, há uma oportunidade que você tem de adorar o Senhor. Há oportunidades que Deus vai te dar, mas para isso você tem que entender que a oportunidade chegou na tua vida. E eu vim profetizar e dizer que a oportunidade chegou nessa noite de você adorar, de você glorificar, de você receber algo de Deus para a tua vida, algo de Deus para esse ano, porque esse ano vai ser um ano de bênção, esse ano vai ser um ano de vitória.